Agora vamos para alterações na puberdade. Uma vez que eu entendi o que é uma puberdade normal, agora vamos entender como são as alterações na puberdade. Então a primeira coisa, definir qual é o tempo normal de puberdade. Já falamos que a menina, a idade mínima de entrar é 8 anos, e a dica aqui, ó, é 5. Ela tem 5 anos, as meninas e os meninos, para entrar em puberdade. Então ela tem dos 8 até os 13. Então ela tem que aparecer alguma mama até os 13 anos. Senão isso é a puberdade tardia. Nos meninos, aumento dos testículos até 9. 9 mais 5, 14. Então ele tem que ter o aumento do volume testicular até os 14 anos. Então, nos meninos, inclusive, normalmente eu tenho uma característica. Os meninos a gente encontra mais puberdade tardia. Os meninos são mais atrasados até nisso. Já nas meninas, a gente tem uma tendência à puberdade precoce. Isso é muito... Consultório, puberdade precoce é muito mais mulher. Puberdade tardia é muito mais homens que eles chegam com essas queixas. Beleza? Uma vez que a gente definiu, vamos pensar que diagnósticos eu tenho para uma puberdade precoce. Beleza, peguei uma menina menor de 8 anos que começou uma puberdade precoce. O que é que a gente vai avaliar? Eu tenho 3 diagnósticos para essa menina. Ou ela tem uma puberdade precoce central, ou ela tem uma puberdade precoce periférica, ou ela tem uma telarca precoce isolada. Gente, puberdade é uma doença. Puberdade precoce é uma doença. Então vejam, se eu tenho uma doença, eu tenho um conjunto de fatores. Eu tenho quase que uma síndrome causando isso. Então se ela entra na puberdade precoce, essa menina vai ter, por exemplo, uma telarca, tá? Com aumento da velocidade de crescimento, mostrando que ela está entrando no estirão. Isso vai fazer com que a idade óssea dela também avance e ela vai ter perda de estatura final. Então eu vou ter aumento da velocidade de crescimento, aumento da idade óssea com perda de estatura final. Para eu conseguir diferenciar isso, se é uma puberdade periférica ou central, quem é que eu vou olhar? Meu eixo central. Tá aqui, ó. O LH. Porque se eu tenho um LH sendo liberado, eu tenho um eixo central sendo liberado. Eu tenho uma puberdade precoce central. Se meu LH está baixo, está suprimido, esses hormônios que estão vindo de outro lugar que não está sendo estímulo central. Então isso vai ser periférico. Outra coisa importante, ó, tá aqui bem grande. Pode ser heterossexual. O que significa heterossexual? Significa ter características do outro sexo. Por exemplo, uma menina que entra em puberdade central, ela vai ter que ter características femininas. Um menino que entra em puberdade central, ele tem que ter características masculinas. Se eu tenho uma menina tendo características masculinas, isso não veio do eixo central dela, tem que vir do eixo periférico. Então, se for heterossexual, a gente tem que pensar em periférico. Beleza? Então aqui eu tenho uma puberdade precoce e aqui eu tenho uma puberdade precoce, porque vai estar acontecendo todas essas coisas. Mas às vezes eu tenho uma menina que aparece um brotinho mamário, ela fez uma telarca e não fez mais nada. Essa menina não mudou a velocidade de crescimento, essa menina não mudou a idade óssea e essa menina não vai ter perda de estatura final. E o LH dessa menina também, lógico, vai estar zerado. Foi uma menina que apareceu um broto e mais nada. Não vou ter mais características nenhuma. Ela não está fazendo uma puberdade precoce. Nesse caso, eu tenho o que a gente chama de puberdade precoce isolada. Eu só uma telarca precoce isolada. Eu só tenho telarca e nada mais. A gente não vai fazer nada, só acompanhar essa menina. Beleza? Agora se ligue. Mais uma vez eu vou falar, não confunda a adrenarca com pubarca precoce. Eles são a adrenarca, é as características adrenais, são os hormônios adrenais subindo. Pubarca é a característica física, são os pelos aparecendo lá no pubis, ok? Então eu também posso ter uma coisa chamada de adrenarca precoce ou pubarca precoce. É o quê? É quando eu tenho características adrenais sem perda de estatura final, sem aumento da velocidade de crescimento, sem avanço da idade óssea, como se fosse uma telarca precoce isolada. Então se eu boto uma menina lá, 6 anos, que apareceu um pelinho, eita, tá fazendo uma pubarca precoce. E aí você investiga tudo, essa menina não avança a velocidade, não tem perda de estatura, não avança a idade óssea, você não tem uma puberdade precoce periférica, você tem uma pubarca precoce. Beleza? Agora vamos para os meninos. Puberdade precoce nos meninos pode ser, mais uma vez, como a gente falou, central ou periférica. Como é que eu vou ter? Mesma coisa que a gente falou, puberdade é igual ao conjunto de características. Então, na puberdade precoce eu tenho um aumento do volume de testículo, com aumento da velocidade de crescimento, com aumento da idade óssea e perdendo estatura final.
Se eu tiver o LH liberado, fazendo com que meu testículo aumente, eu tenho uma puberdade central. Se meu LH está baixo, eu tenho uma puberdade periférica. Esse estímulo não está vindo do central. Do mesmo jeito que eu falei das meninas, eu vou dar uma dica aqui também para os meninos. Testículos pequenos ou assimétricos. Se meu testículo está pequeno, como é que eu estou dizendo que aquela puberdade veio do testículo? Como é que aquela puberdade é central? Não pode ser central. Se meu testículo está reduzindo, essa testosterona está vindo de outro lugar, da periferia. Pode ser da adrenal, pode ser de um tumor. Inclusive, o tumor pode ser testicular. Quando é que eu vou pensar que o tumor for testicular? Se ele for assimétrico. Se a questão diz, um testículo do menino tem 2, outro testículo tem 6, 8 centímetros, como é que o LH está chegando para esses 2 testículos e um está lá com 8 e outro está com 2? Provavelmente não. Provavelmente esse testículo de 8 tem um tumor aí, ele que está produzindo testosterona, ok? Então, nos meninos, central ou periférico, vou ver todas aquelas características da puberdade, vou olhar meu eixo LH se está ou não está ativo, se ele tiver central, se não tiver, eu vou pensar em periférico, e principalmente se ele me dá dicas dizendo que o testículo menino é pequeno ou está assimétrico, ele já está lhe dizendo, inclusive, de onde é que vem o problema, beleza? Como é que a gente vai investigar uma puberdade precoce? A gente tem os exames laboratoriais e os exames de imagem. Isso, claro, com a clínica que a gente já falou, né? Então, o que é que eu vou procurar nos meus exames laboratoriais? Sem dúvida, minha gente, LH e FSH, né? Que esse LH e FSH, a gente pode fazer ele via estímulo com GNRH. Como assim? Meu LH, ele é pulsátil. Então, se você vai lá, está investigando uma puberdade e vê um LH baixo, a gente pode estar diante de um LH que não foi colhido na hora que ele fez um pulso. E ele vinha ali falsamente baixo. Então, o que é que eu faço? Eu dou um estímulo com GNRH para que eu tenha um pico de LH. E aí eu dou o GNRH e doso o LH. Se esse LH sobe depois de um estímulo com GNRH, é porque meu eixo está ativo. Se meu LH continua baixinho lá, mesmo com estímulo, é porque realmente eu não tenho o eixo central ativo. Beleza? Outra coisa que ajuda muito é fazer uma relação LH sobre FSH. Eu boto um sobre o outro. Se essa relação for maior do que 1, é bem específico, mas já caiu em prova. Se essa relação do LH sobre o FSH for maior que 1, peguei o LH sobre o FSH, e essa relação deu 2, 3, 4, significa que eu tenho muito LH, seu eixo central também está liberado. Ok? Vamos pedir também testosterona, né? No caso dos meninos, e estrógeno no caso das meninas, e os adrenais, lembre-se principalmente da 17-OHP, porque hiperplasia adrenal é uma das formas de aparecer, principalmente se eu estou pensando em periférico, ok? Forma tardia da hiperplasia adrenal. De exame de imagem, já falamos, idade óssea, né? Um ultrassom que pode ser de pelve ou de abdômen, se eu estou procurando alguma massa, alguma coisa, procurando adrenal, se eu quero ver como é que está o tamanho dos ovários e útero, então a gente vai ver pelve. E ressonância de sistema nervoso central, quando aquela puberdade central está saindo do que seria a maioria. O que é a maioria? A maioria é que sejam mulheres. Então, se eu pego mulheres entrando em puberdade central, eu nem faço ressonância. Agora, se essa idade é muito cedinho, que em meninas é menor do que 6 anos, é muito cedo para ela já estar entrando em puberdade precoce central. Não que entre 6 e 8 não seja cedo, mas está perto, deu para entender? Então não precisa fazer uma ressonância. Agora, se é uma menina de 4, 5 anos já entrando em puberdade central, a gente é obrigado a investigar. E como a gente falou, meninos é muito infrequente, menino é muito raro a gente achar puberdade precoce central. Então em meninos, puberdade precoce central, eu sou obrigado a fazer uma ressonância para ver se não tem alguma coisa errada ali naquela célula tússica. Beleza? Tratamento. Se eu tenho puberdade precoce central, eu preciso inibir o eixo. Como? Análogo do GNRH. Eu dou uma medicação que se chama leuprorelina, tá? Leuprorelina é a mais usada, mas também tem triptorelina, mas essa é uma das principais. Eu dou essa medicação, ela é um análogo do GNRH. Ela se liga ali no eixo central e não desgruda mais, então ela não deixa ficar tendo estímulo. Então ela inibe o meu eixo. Lembra que o análogo do GNRH eu faço para aquele pico lá do começo, que eu falei no slide anterior, para fazer aquela investigação se meu LH não estava subindo, porque eu não peguei ele
no pico. Então, se eu continuo dando a medicação, eu deixo ele bloqueado, porque agora nem vai ter pico, nem vai ter nada. Ele fica ali parado enquanto eu der a medicação, ok? Isso aqui é na puberdade precoce central, para inibir meu eixo. Se minha puberdade precoce é periférica, eu tenho uma bronca. Eu preciso tratar a minha causa base. É um tumor que está causando essa periférica? É uma hiperplasia adrenal congênita? Eu vou precisar tratar essa hiperplasia? É uso de droga, alguma coisa? Você vai tratar aquela causa base. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre puberdade tardia. Então, voltei o slide. Lembre-se que puberdade tardia nas meninas acima dos 13 sem características e nos meninos acima dos 14. E aí, lembrando mais uma vez que em meninos a gente tem muito mais puberdade tardia, diferente das meninas, que é precoce. Tá. Peguei uma puberdade atrasada. O que é que eu vou pensar? Vocês vão ter 3 coisas para pensar. Primeiro, aquilo é só um RCCP, um retardo constitucional. Lembra que a gente falou? E RCCP vai tudo atrasado, inclusive a puberdade. Então você vai estar diante de um adolescente que é saudável, que tem uma história familiar de também a família, o pai e a mãe demorar para entrar na puberdade, e você tem estatura e velocidade de crescimento compatível com a idade óssea que está atrasada. Beleza? Então uma criança saudável ali que não entrou ainda, mas está tudo certinho com ela, ela vai entrar já já. Quando eu não tenho isso, eu vou ter o que a gente divide em hipogonadismo hipogonadotrófico ou hipogonadismo hipergonadotrófico. Hipogonadismo, minha gônada está lá parada. Hipogonadotrófico é quando o meu eixo está em hipo, não vem liberação central. Então, é uma coisa que não está entrando na puberdade porque o cérebro ali, o eixo não mandou, a hipófise ainda não mandou. Então, eu tenho o que pensar? É uma coisa funcional ou transitória? É secundário a alguma condição sistêmica, por exemplo, grandes atletas que estão ali malhando muito, fazem exercício todo dia, muitas vezes vocês entram em amenorreia ou nem fazem a menarca por causa que o eixo fica ali parado. Você está diante de uma doença muito grave, está internado no UTI, alguma doença muito séria, alguma coisa assim que está ali sobrecarregando, o seu eixo vai ficar parado ali de forma transitória, porque você não tem, a última prioridade do seu corpo ali é liberar o eixo. Beleza? Ou eu posso ter isso de forma permanente. Eu tenho uma coisa desde pequeno, como a síndrome de Kalman ou o Prader-Willi. Você já não tem esse eixo desde o começo sendo liberado. E aí eu tenho uma síndrome. Beleza? Ou eu tenho um eixo hipergonadotrófico. Como o nome já diz, minhas gonadotrofinas, meu LH e meu CH, vão estar pipocando. Vão estar lá em cima, que é o jeito que eu vou diferenciar eles dois. Quer dizer, FSH e LH tão alto, mas eu não tenho hormônio sendo liberado pelas glândulas. Então o problema agora está onde? Aqui o problema era central. Aqui o meu problema é gonadal. O LH e o FSH está chegando, mas as gônadas não estão dando conta do recado. Por quê? Você tem alguma doença de base que não deixa elas, funcionarem. Por exemplo, nas meninas a gente vai pensar em Turner. Ela pode ter aquele ovário lá em fita e pode ter LH e FSH à vontade e ela não vai entrar em puberdade. Ou nos meninos pensar em Klinefelter, o XXY, que também vai ter testicular reduzido que não vai responder. Por isso que ele não entra em puberdade. Então, peguei uma puberdade atrasada, o que é que eu vou fazer? Vocês vão diferenciar se a causa é benigna ou patológica. Beleza. Vou avaliar inicialmente com o quê? FSH-LH, para a gente ver como é que está meu eixo, Testosterona ou estradiol, meninos e meninas, principalmente para fazer essa diferenciação. E olhar a idade óssea e nas meninas o ultrassom de pelve para ver o ovário e útero, como é que está aquele desenvolvimento. Lembre-se do cariótipo, se eu estou pensando em causas sindrômicas, e o teste de estímulo com GNH, que é aquele que a gente falou. Às vezes o LH não vem alto, eu preciso dar um estímulo para ver se ele realmente não está liberado, tá? E a ressonância, como a gente tinha também falado, de acordo com a suspeita clínica. Meninas menores de 6 anos e qualquer menino com puberdade precoce. Níveis de testosterona acima de 20 nos meninos predizem o desenvolvimento puberal nos 12, 15 meses seguintes. Então, às vezes, os meninos começam a subir testosterona, e aí, se você perde a testosterona, você já começa, já está chegando à puberdade no próximo ano, mais ou menos. E esse nível é quando está maior do que 20. Então, eles ajudam também a gente a dizer se está chegando ou não. Lembrando que, cuidado, que essa testosterona pode ser adrenal. Aquela testosterona, essa testosterona aqui está alta, com certeza é da puberdade. E se o testículo dele está pequeno, não pode ser que seja da adrenal. Beleza? E aí uma questãozinha aqui para a gente terminar, que é da UFES 2022. Então, existe uma ampla variação fisiológica em idade para o início da puberdade, que depende do eixo hipotálamo hipofisário gonadal. Ele quer saber que situação eu devo investigar essa puberdade. Então, A.
Menina que não apresenta telarca aos 14 anos de idade. Então a gente falou que as meninas têm que apresentar a telarca de 8, lembra dos 5? 8 mais 5, 13. Então a menina com 14 anos de idade que não apresentar a telarca é estranho sim. Então essa seria a resposta, né, da questão. Mas vamos lá continuar. Menino que não apresentou sinais de puberdade aos 12 anos. Então a gente falou que os meninos é de 9 ao 14. Então não tem nada aos 12, ok. Menina com adrenarca aos 8 de idade e telarca aos 10. Então lembre, adrenarca e depois telarca. Beleza, lembra que a sequência? ATPM. Então adrenarca aos 8 e telarca aos 10 está normal. Menino com aumento do volume testicular aos 9 anos. Então 9 anos é a idade mínima, ele entrou ali exatamente com os 9, isso é normal. Beleza? Então a resposta realmente era a letra A que a gente tinha que investigar. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei dar o máximo de dica possível, porque o assunto é um pouquinho chatinho, mas olhem com carinho, com cuidado. Com isso aqui que a gente falou, vocês vão matar todas as questões na prova. Beleza, pessoal? Valeu, tchau, tchau.